A maior tempestade dos Estados Unidos nos últimos 100 anos e a maior tempestade em todo o planeta em 2024. É dessa maneira que a maioria dos especialistas classificam o furacão Milton, que deve atingir a costa oeste da Flórida na noite desta quarta-feira. Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 9/10, agora exatamente 14 horas. E como vocês têm acompanhado aí nos noticiários, muito tem se falado sobre isso, né? Dentro de poucas horas aí, o furacão Milton deve atingir o solo na península da Flórida, tá aí a manchete, ó, furacão Milton, a pior tempestade nos Estados Unidos em 100 anos. E aí sempre que esse assunto vem à tona, sempre que surge uma tempestade, uma formação ciclônica de tamanha dimensão como é o Milton, mais uma vez muitos se perguntam, afinal de contas, como se forma um furacão? Dá uma olhada nessa explicação. Minha gente, como se formam os furacões? Primeira coisa básica, furacão e tufão é a mesma coisa, viu? O termo científico correto é ciclone. Quando um ciclone se forma no Atlântico, ele ganha o nome de furacão. Quando um ciclone se forma no Pacífico, ele ganha o nome de tufão. Enfim, quais são, Gabriel? Você está perguntando para mim. As condições básicas, as condições ideais para a formação de um ciclone. Basicamente duas. Temperatura da água super elevada e baixa pressão atmosférica. Então vamos lá, imagine isso aqui, ó. Peguei como referência a região do Caribe, México, Estados Unidos da América. Durante o verão, sobretudo ali, ó, entre os meses de julho, agosto e setembro, essa corrente marítima do Golfo, corrente quente, ela torna-se mais intensa, mais forte. Corrente quente faz o que com as águas do oceano? Eleva a temperatura, ó. As águas do oceano nessa região ficam super quentes, temperaturas acima de 26,5 graus Celsius. Se a temperatura se eleva, o ar também fica aquecido e a pressão diminui. Baixa pressão atmosférica são também chamadas de zonas ciclonais, zonas que atraem ventos. Então imagine aqui, ó, imagine comigo esse pontinho X. Imagine que esse pontinho X seja uma zona de baixíssima pressão atmosférica associada a zona quente também. Baixa pressão atrai vento, então os ventos começam a ser atraídos para cá, ó. Imagine que essas setinhas em azul representem o vento convergindo nesse ponto X. Para que facilite o seu entendimento, vou representar isso aqui, ó, de um outro ângulo, ou a partir de uma outra visão. Aquele pontinho que eu identifiquei com o X ali, ó, aqui ele está. Temperatura super elevada, pressão baixa. Baixa pressão faz o que com o vento? Atrai. Os ventos são atraídos para o ponto X. Ao chegarem no ponto X, esses ventos que aqui convergiram se aquecem, ficam ainda mais quentes do que já são, e ar aquecido sobe. Ele vai subir, ó. Sobe apenas ar atmosférico? Não, a temperatura aqui não está super elevada. Se a temperatura está elevada, o ar ascende, mas carregado também de quê? De umidade, de H2O, a água está evaporando. Detalhe, o vento vai subir retinho? Não. Diferentemente do que eu sugeri no desenho, o vento ele vai ascender, mas de maneira circular, em espiral. Por que em espiral? Isso aqui é uma influência da rotação terrestre, o chamado efeito Coriolis. Então o vento quente, úmido, começa a subir em um movimento em espiral, carregado de umidade, muito vapor d'água, e esse vento será tão mais intenso quanto maior for a temperatura e menor a pressão nessa área. Loucura ou não? Está aqui a formação de um ciclone. Então, normalmente, os ciclones se formam no período do verão nessa região do Atlântico, ó. Imagine que isso aqui seja um furacão. E por diferença de pressão entre as águas oceânicas e o continente, ele tende a se deslocar para onde? Ele tende a se deslocar para o continente. Quais são as regiões mais afetadas? Cuba, República Dominicana, Haiti, pega também México e os estados do sul dos Estados Unidos, como Texas, Louisiana, Mississippi e a Flórida. Manjou? Pegou a mãe disso aí? Última dica, lembre-se que no hemisfério norte, os ciclones movem-se no sentido anti-horário. No hemisfério sul, no sentido horário. Olha essas duas imagens aí, ó. Olha o furacão Irma
deslocando no sentido anti-horário. Compara agora com o furacão Catarina, que ocorreu no Brasil em 2004, deslocando no sentido horário. Pegou a manha? É isso aí, moçada. Obrigado mais uma vez. Aí, meu povo, gostaram? Acho que agora deu para entender, né? Você percebeu também que eu estava mais jovem no vídeo, né? Esse vídeo aí já tem alguns anos. Mas enfim, continua comigo, ó. Essa imagem é uma imagem exatamente do furacão Milton. Ela é da terça-feira, dia 8 de outubro. Aqui dá para você perceber o que eu comentei aí no final da explicação, que é o sentido de rotação dos ciclones do hemisfério norte. Aqui, por exemplo, ó, é a cauda do Milton. Se você acompanhar o cursor do mouse, ó, vem comigo. Aí a cauda vem, ó, continua, e aqui ele adquire esse movimento circular anti-horário, ó, até chegar onde? Até chegar no olho do furacão. Nessa imagem você consegue notar também claramente, ó, aqui está Cuba, aqui a península da Flórida, e esse é o Grande Golfo do México, região onde frequentemente formam-se aí esses furacões. Aqui já é o litoral leste do México. Nesse outro mapa dá para você perceber o movimento, né? Aqui uma estimativa dos próximos dias do caminho que esse furacão fará. Ele começou no domingo, na verdade, tá? Como categoria 1, e na terça-feira, menos de 2 dias depois de formado inicialmente, ele já tinha atingido a categoria 5. Isso foi algo que chamou bastante atenção aí dos cientistas, porque nenhum dos modelos de previsão meteorológica apontavam que esse furacão iria passar para a categoria 5, muito menos numa velocidade tão grande, num intervalo de tempo tão pequeno, na verdade, né? Poucas horas aí, poucos dias, muito menos que isso se daria, portanto, num intervalo tão curto de tempo. Então isso surpreendeu muita gente. Estima-se então que ele vai atingir hoje, quarta-feira, a Flórida, aqui no início da noite, ó, não mais como categoria 5. Os modelos aí preveem que ele chegará aqui ou como categoria 4 ou categoria 3, o que não diminui as possíveis consequências danosas dessa tempestade. Aqui a escala, ó, que afere, que estabelece aí, né, os diferentes níveis de categorias de furacões de acordo com a velocidade. Então, na terça-feira, ele atingiu aqui, ó, a categoria 5, ventos superiores a 250 km por hora, ENRA. Quando ele atingir a Flórida, ele terá alguma coisa em torno disso aqui, ó, algo entre 170 km a 250, o que não deixa de ser algo também assustador. Aqui a população deixando, né, várias dessas cidades, sobretudo na costa oeste da Flórida, rodovias congestionadas, outros aqui preparando suas casas, colocando tapumes nas janelas, portas, para tentar aí proteger melhor as residências e diminuir os danos desses ventos que virão fortes e também acompanhados aí de tempestades. Cidades litorâneas correm o risco também de ficarem debaixo d'água, porque é muito comum que esses ventos fortes também façam com que o oceano avance sobre o continente, alagando extensas áreas. E não deixa de ser também, meu povo, mais uma das previsões que foi aí ou foram há muito tempo alertadas sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, você sabe, elas tendem a fazer com que os eventos extremos, como é o furacão Milton, tornem-se mais frequentes. Há cerca de 2 semanas passou um outro furacão pelos Estados Unidos, inclusive pegando parte da Flórida, categoria menor, mas já deixou um estrago. E agora, 2 semanas depois, um furacão ainda mais intenso, o Milton. Vamos acompanhar os noticiários, torcendo aí para que as consequências sejam as menos danosas possíveis. E aí, nos próximos vídeos, eu volto também repercutindo sobre as consequências dessa enorme tempestade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se não, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!